Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema, ou sobre a seguinte temática. Não somos, estamos sendo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Não somos, estamos sendo. Para iniciar, abramos as nossas Bíblias aqui em Êxodo, no capítulo de número 3, apenas o versículo 13 e 14. Êxodo, apenas no capítulo 3, versículo 13 e 14, e estaremos lendo a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Porém Moisés perguntou ao Senhor: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Perguntou Moisés ao Senhor. Deus disse a Moisés, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Que palavra maravilhosa. Nós sabemos que Deus levantou Moisés como libertador do povo israelita. O povo israelita estava sendo escravizado e orou a Deus, que é a arma que nós usamos, a oração. E Deus atendeu a oração do povo israelita e levantou um libertador tirado das águas, como o próprio nome diz, Moisés. E nós vamos observar que Moisés, que fazia ou fez muitas perguntas para Deus, disse, quando eu chegar diante do povo israelita, quando eu chegar diante de Faraó, a maior autoridade egípcia, vão me perguntar, qual é o nome do Deus que te enviou? E Deus responde a Moisés, Moisés, diga simplesmente que o eu sou está te enviando, somente diga isso, eu sou. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro de alguns pensadores. Por exemplo, Heráclito, um pensador antigo, que ele falava sobre o eterno dever. Era isso que Heráclito defendia. Ele dizia que o homem ele passa por um processo constante de mudanças, e isto faz um sentido. Embora alguns outros pensadores, como Parmênides, pense exatamente o contrário, que na essência o homem nunca muda, Heráclito afirmava, estamos passando por um constante processo de mudança. E para ratificar, para confirmar o seu pensamento, ele disse que nós não banhamos duas vezes em um rio. Por quê? Porque tanto quem banha no rio, tanto quem as águas do rio vão estar mudadas. Quando eu banho, eu já sou uma outra pessoa, e quando eu estou no rio, as águas que eu banhei não vai ser as mesmas águas, vai ser de outra fonte, porque o rio está em uma constante mudança, segundo Heráclito. Aí depois vem Alejandro Jodorowsky, e afirma que nós não somos, estamos sendo. Esses dois pensadores falam da mudança constante do homem. E você pode me perguntar, o que isto tem a ver com o texto lido? E o que nós podemos aprender olhando para a palavra de Deus, que é a maior filosofia e é a filosofia mais perfeita que existe? Podemos aprender pelo menos três coisas. A primeira delas, a vida do homem é rápida. É uma passagem rápida. A vida do homem é uma passagem rápida. Quer ver um exemplo prático? Nós nascemos, temos alguns dias, logo em seguida temos alguns meses, logo passamos a ter alguns anos, logo estamos na infância, logo estamos na pré-adolescência, logo chegamos na juventude, logo chegamos na fase mais avançada da vida, a velhice. E o que eu quero dizer com isso é que nós mal nascemos, já começamos a envelhecer. Isso é mudança. Nós passamos a mudar, o nosso corpo passa por uma série de transformação. Querendo afirmar também que a vida do homem é uma passagem. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 24.
Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor. Ou seja, hoje o homem é conhecido, amanhã ele volta ao pó da terra e depois ninguém nem se lembra do que ele fez, do que ele falou. Assim acontece porque Salomão, o homem mais sábio que já existiu aqui na terra, segundo a própria palavra de Deus nos afirma, ele vai dizer que nessa vida tudo é vaidade. Portanto, nós precisamos entender ainda um segundo ponto. Qual ponto? O homem precisa voltar urgentemente a Deus. Tudo vai se casando, porque essa vida é constante, uma eterna mudança e rápida. Como os pensadores já afirmaram e já foi citado no vídeo, nós precisamos entender algo que a própria palavra do Senhor nos fala. Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas em entender e conhecer o Senhor. Olha só que o profeta está nos ensinando. A nossa glória não deve ser aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, até porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A nossa glória não é a nossa força física. Eu tenho a condição, eu tenho uma força emocional fora do controle. Não. A nossa maior glória não é a nossa riqueza, não é ter bens materiais, não é ter poder. Sabe qual é a maior glória do homem? Jeremias vai responder: entender e conhecer o Senhor. Isto é a maior glória do homem. Nós não temos fé o suficiente para acreditar que as coisas passaram a existir do nada, mas a minha fé está pautada em entender que tudo foi feito por um Deus todo-poderoso, pelo grande Eu Sou, que pelo poder da palavra fez tudo. Como diz lá, se você for observar no original hebraico, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o original vai dizer: Bereshit bara, no princípio criou. E a palavra bara, bem aqui, está fazendo uma referência a alguém, um Deus supremo que criou do nada. As coisas não passaram a existir do nada. As coisas foram criadas pelo poder todo-poderoso do grande Eu Sou. E é por causa disso que nós precisamos voltar cada dia, urgentemente, para Ele. Em última instância, só existe um Eu Sou. Nós estamos apenas sendo. Eu vou dizer para você internalizar. Só existe um Eu Sou. Nós estamos apenas sendo. O grande Deus Todo-Poderoso é que nos dá saúde. O grande Deus Todo-Poderoso é que nos dá um trabalho. O grande Deus Todo-Poderoso é que nos dá um alimento. O grande Deus Todo-Poderoso é que nos dá a vestimenta. E nós precisamos reconhecer os seus feitos, sendo que o maior deles foi a salvação. E é por isso que nós precisamos perguntar: qual será ou como será a nossa eternidade? Isto é algo que em vida, nesse processo constante, nessa mudança rápida, onde muitas vezes quando a gente pensa, já foi. Você inicia o dia, vem a tarde e você mal percebe, já está a noite e já amanhece um outro dia. Por quê? Porque nada está no nosso controle, mas tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Ele é. Nós estamos apenas sendo. Eu vou repetir para você internalizar. Somente Ele é. Nós estamos apenas sendo. E enquanto nós estivermos sendo, lembre-se, há uma eternidade. Existe dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. O caminho estreito que conduz à salvação, o largo e espaçoso que conduz à perdição. E Pedro vai nos afirmar lá em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação.
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação através somente de Jesus, não através das nossas boas obras. E para isso, nós precisamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador, conforme orienta a palavra de Deus, lá em Romanos 10, no versículo 9. Então, como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida com o grande Eu Sou? Não se esqueça, nós estamos apenas sendo. Não se esqueça, a nossa vida é uma rápida passagem. Não se esqueça, por causa disso, precisamos voltar urgentemente a Deus. E não se esqueça, somente Ele é. Ele é um que? Eterno. Ele é um que? Todo-poderoso. Ele é um que? Onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é um que? Onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E nós apenas estamos sendo. Nós estamos apenas diante da autoridade dele e precisamos nos libertar de algo que se chama pecado, nos arrependendo. E eu encerro esta colocação com uma grande palavra do grande Eu Sou, que foi proferida, escrita através do evangelista João, no capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. O grande Eu Sou te ama, o grande Eu Sou te compreende, o grande Eu Sou quer te levar para o céu e o grande Eu Sou quer te dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Medite nessas palavras e que o grande Eu Sou continue se revelando para a minha e para a sua vida.